Buenas hermanas, hoje a gente vai começar a falar sobre a mandala lunar, começando pela primeira etapa do nosso ciclo, da nossa natureza cíclica, onde a gente começa a contar o nosso ciclo feminino mensal. Essa primeira fase é essa aqui que está em vermelho, no círculo do centro, onde diz morte e renascimento, e tem um útero sangrando. Essa primeira etapa, onde a gente começa a contar, é o nosso momento em que a gente sangra, é o nosso ciclo menstrual, Como o nosso ciclo, está conectado ao ciclo da Lua, assim como nós temos 4 fases, e a Lua tem 4 fases, completando ali um ciclo médio de 28 dias, essa primeira etapa, energeticamente, conta-se 7 dias. O que quer dizer isso? Se eu sangro apenas 5 dias, eu vou contar um dia antes e um dia depois como essa minha etapa, essa morte e renascimento, que é o nosso momento que a gente está sangrando. Se eu sangro apenas 3 dias, eu vou contar 2 dias antes e 2 dias depois, para a gente completar essa fase do nosso ciclo, que seria como uma fase da Lua, que tem 7 dias em média, tá? Por que a gente chama de morte e renascimento? Porque o momento em que a gente sangra, a gente está morrendo para tudo que a gente viveu no último ciclo, tá? A nossa menstruação hoje conta tudo que a gente viveu no último mês, no último ciclo, tá? Então, se a gente se estressou demais, se a gente adoeceu, se a gente foi muito racional, enfim, tudo isso a gente vai ver através de como está a nossa menstruação. Nesse momento, a gente vai sentir no nosso corpo essa revisão de vida, que foi esse último ciclo, tá? Então, é muito importante a gente observar como é que a gente se sente nesse momento. É muito natural, que a gente se sinta mais recolhida, que a gente se sinta mais vontade de estar para dentro, da gente não se expor, porque é um momento de recolhimento. É um momento em que a gente está morrendo para um ciclo e renascendo para outro, e para isso a gente precisa de silêncio, a gente precisa de recolhimento, a gente precisa diminuir as nossas atividades o máximo possível dentro do que a nossa rotina nos permite, tá? Então, não é um desequilíbrio a gente sentir essa necessidade de estar mais quieta, É natural, é a natureza se voltando para dentro, assim como num ciclo do ano é o momento do inverno, assim como no ciclo da lua é o momento da lua nova, é esse momento de olhar para dentro, tá? Então, nesse momento, é importante que a gente faça o mínimo de atividades possíveis. Então, se a gente puder organizar nossa rotina de uma forma que a gente possa dormir um pouco mais cedo nesses dias, acordar um pouquinho mais tarde, não fazer nada que exija muito esforço físico, não vai escalar uma montanha, não vai fazer faxina, não vai pegar pesado na academia. É o momento realmente de você diminuir as atividades físicas, para que você esteja bem no restante do mês, tá? É lógico que nem todas as mulheres conseguem ter esse tempo todo para si, como era antigamente, como era na época em que a gente se recolhia dentro das tendas vermelhas, no momento que a gente sangrava, todas juntas na lua nova, que era o momento em que o hipotálamo reconhecia como uma morte, Então aquela ausência de lua no céu, quando a gente não tinha luz elétrica, e portanto todas nós sangrávamos juntas e íamos para as tendas da lua, as tendas vermelhas, os tipis da lua. E nesse recolhimento a gente conseguia olhar para dentro, a gente conseguia se nutrir da companhia de outras mulheres, com foguinho no meio, doando seu sangue para a terra. Hoje em dia a gente não consegue ter esse recolhimento máximo, Em outro momento, em outro vídeo, talvez eu fale um pouquinho mais sobre a tenda da lua. Mas, ainda assim, é importante que você, aos pouquinhos, vá dando espaços dentro da tua rotina para que você possa ter esse recolhimento, E, ao mesmo tempo, fazer escaldapés, banhos de ervas, chazinhos, enfim, existe uma infinidade de coisas, bolsa de água quente, para a gente tá se cuidando e se olhando nesse momento, É o momento da gente olhar para si, olhar para, além de vários insights que a gente tem, porque é o momento que energeticamente o nosso coronário se abre e o nosso útero se abre para sangrar, Então esse canal energético faz com que a gente tenha uma observação, uma absorção muito maior
né? Então, tanto de insights mesmo, tanto de inspirações, né? Porque a gente está fazendo essa revisão de vida, mas ao mesmo tempo, se a gente não se recolhe, né? Essa abertura faz com que a gente seja esponja dos processos dos outros. Então, se a gente fica em ambiente com muitas pessoas, se a gente vai em festa, se a gente vai para o centro da cidade, reunião com muita gente, a gente está muito mais aberta e sensível para tudo isso, né? Então, é importante que a gente se recolha nesse momento para que a gente possa, né, nutrir a nossa vida, observar o que a gente está fazendo na nossa caminhada, que a gente deve mudar, o que nos inspira, o que a gente deve, né, caminhar no próximo ciclo, já que a gente está morrendo para um e renascendo para outro. É um momento de muita inspiração, é um momento de, né, que a gente conecta o céu e a terra, né? Então, através dessa abertura do nosso útero para sangrar, né, e dessa abertura do coronário, a gente tem essa conexão céu e terra muito profunda, né? Então, se a gente consegue dar esses espaços de recolhimento, não só o nosso corpo físico vai agradecer, né? Porque a gente vai estar muito mais forte no restante do ciclo, né? Mas ao mesmo tempo, as nossas emoções, a nossa intuição, a nossa sabedoria vai ser aprimorada por esse recolhimento, tá? O que é importante nesse período? Bem resumidamente, né? Porque esses vídeos não têm o intuito de serem muito longos, é só pra gente dar uma pinceladinha. Esse recolhimento, esse cuidado, né, com a alimentação, tudo que seja de mais fácil digestão, né, enfim, tem vários chás, escaldapés, banhos, né, que a gente pode estar fazendo para a gente estar melhor nesse momento, tá? E ao mesmo tempo devolver nosso sangue menstrual para a terra, né? Então, o hábito de plantar a lua, da gente devolver nosso sangue para a terra, né? Esse óvulo não fecundado que tinha toda uma potencialidade de vida, podia gerar uma vida humana, né? Não houve a fecundação. Quando a gente volta para a terra é como a gente fecundasse a terra, né? Então, nossas plantas começam a brotar muito mais bonitas, começam a nascer as plantas que a gente está precisando, né? Quando elas fazem a leitura do nosso sangue, o que está faltando, o que está em excesso, brotam as medicinas que a gente está precisando. E ao mesmo tempo, plantar a lua, que merece um vídeo inteiro só para isso, né? Mas plantar a lua faz com que a gente desperte a nossa sabedoria interior, né? Essa nossa sábia interior que conhece os segredos da lua, conhece os segredos das medicinas que brotam da terra, conhecem os ciclos do sol, conhecem os seus ciclos, né? Então, assim, para começar, né, para a gente começar essa primeira etapa, que é a morte e o renascimento, o período menstrual, eu quero dar essas dicas, assim, né, que a gente possa se recolher. Lógico, né, que talvez não seja tanto quanto você gostaria, mas que cada mês a gente consiga um pouquinho mais, a gente abrir espaços, que a gente se permita olhar para dentro nesse momento, que a gente permita estar menos para fora, né, se doar menos, é o momento da gente se nutrir nesse momento, para que a gente esteja muito melhor nas outras fases. Depois, em cada vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre cada fase. E devolver o nosso sangue menstrual para a terra, né? Muitas mulheres me perguntam, né? Livros que falam sobre isso, enfim, né? E, na verdade, eu falo, plante sua lua. No momento que você devolve o seu sangue menstrual para a terra, você consegue despertar isso dentro de você. Muitas dessas coisas que eu compartilho não foi ninguém que me contou. Foi através da minha observação do meu ciclo, toda vez plantando a lua, né? Então isso vai despertando essa nossa natureza cíclica tão profunda e tão maravilhosa, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai para a próxima etapa, né? Que é depois que a gente para de sangrar, depois que a gente para de menstruar, né? Mas essa primeira etapa do ciclo, né? O primeiro momento que a gente conta é a morte e o renascimento. Então, o vídeo de hoje foi para a gente se conectar com o nosso útero, com o nosso sangue menstrual e com toda a medicina que esse recolhimento, né? E essa devolução do sangue para a terra nos traz. Amor e gratidão e até o próximo vídeo.